Apresentei alguns títulos para transformar pessoas que vieram de fora e que contribuíram também para serem cidadãos caxienses aqui na nossa cidade. E um deles me chama muito a atenção, né, porque eu acho que foi uma coisa meritória, uma coisa que me deu uma satisfação muito grande pela pessoa que é. Uma pessoa que atuou na área da saúde, né, que presidiu as Santas Casas de Caridade do estado do Rio Grande do Sul por alguns anos, professor, artista, né, de teatro, mas principalmente por ser uma pessoa de um espírito humanitário incrível. Essa pessoa, que hoje é cidadã caxiense, ela exala simplicidade, dignidade, disciplina. Então eu me sinto muito feliz por ter sido vereador, poder aqui homenagear os colegas vereadores, a Câmara de Vereadores pelos 125 anos e ter feito essas homenagens a pessoas que merecem e principalmente a essa pessoa que é natural lá de São Gabriel e na verdade hoje é caxiense de fato e de direito. Homenagem 125. Meus queridos amigos, e aquilo que Zoraide Silva, meu colega, jornalista e vereador desta casa, falou sobre o seu homenageado, está aqui conosco, Francisco Ferrer. Uma história dedicada à saúde de Caxias do Sul, uma história muito bonita, a história dele, já conheço e já tive o prazer de entrevistá-lo. Francisco Ferrer, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Cancian, uma alegria estar aqui contigo, na TV Câmara, junto aos telespectadores, e dizer para mim uma alegria extraordinária, Cancian. Primeiro, por estar aqui batendo esse papo contigo. Segundo, que sou um admirador, isso não é tirar confetes, mas um grande admirador da tua pessoa. Muito obrigado. Como jornalista, como pessoa, como profissional. Raríssima inteligência. E sempre quando se bate um papo assim, que se tem a oportunidade, é maravilhoso. Eu agradeço essa oportunidade aí já de estarmos aqui conversando. Os telespectadores vão gostar. Meu querido, São Gabriel é a tua terra natal, né? Conta um pouco para nós dessa origem da tua família e traz para nós aquilo que foi a tua infância lá. Bom, Cancian, São Gabriel, na fronteira oeste, uma cidade que tem uma característica evidentemente marcada pela agricultura, pela pecuária, mas sou filho de pai e mãe que não tinham esse vínculo, nem com a pecuária, nem com a agricultura. O pai é advogado, exerceu a advocacia praticamente a vida toda, em São Gabriel, com exceção dos últimos anos que esteve em Caxias. Eu conheci. Né? Não ter sido meu pai, uma maravilhosa pessoa, uma figura humana extraordinária. Minha mãe, também já falecida, professora. E tenho 3 irmãs. Éramos 4 filhos, somos então 4 filhos, e eu sempre brincava de bendito ao fruto. Né? 3 irmãs, o único homem. E em função de pai e mãe, pai advogado, mãe professora, a nossa infância foi também uma infância rica sob o ponto de vista das brincadeiras, né, das noites de correria na calçada, né, do pega-pega, do esconde-esconde. Tínhamos inclusive um bloco na rua Tristão Pinto, nasci na rua Tristão Pinto, em São Gabriel, um bloco de carnaval. Éramos em torno de 15 crianças naquela rua que nos reuníamos e na época eu tomei a liberdade de chamar os amigos e as meninas, vamos montar um bloco de carnaval. Mas olha só. Montamos um bloco de carnaval, a infância foi assim, recheada de alegria e nós conseguimos na época, através dos nossos pais, fecharmos aquela quadra e ali fazíamos o desfile, né, do bloco da Tristão Pinto. Eram só crianças. E o pessoal sentava na calçada, verão, né, evidentemente, mês de fevereiro, e ali nós arrecadávamos
um valor das apresentações, depois tinha uma garagem ao lado da casa onde eu morava, que dava frente para a rua, e nós ali fazíamos, quer dizer, quem fazia eram as nossas mães, Sim. o bolo, o quiçuca, aí virava uma festa então que todo mundo confraternizava. Então, sem dúvida alguma, e eu citei o pai advogado e a mãe professora, porque em meio a toda essa alegria, esta infância rica, muito rica, nós também éramos muito cobrados em relação ao ensino, né? Eu me lembro que no colégio primário, à época o curso primário, a minha mãe professora na escola Mena Barreto, e nós 4 estudávamos na mesma escola, Escola Estadual Mena Barreto. E à tarde, então tínhamos a aula de manhã, e à tarde nós morávamos numa casa que tinha um pátio muito grande, onde eu estruturei com os colegas também, os amigos da rua, um campo de futebol, né? Então era aquele desespero, almoçava, esperava um pouquinho, tinha que jogar bola. Mas a mãe tinha o seguinte, não vai jogar bola antes das 15h30. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Por quê? Tinha que passar o ponto, estudar o ponto e passar com ela. Filho Então, de ela pegava o professor, caderno exigência. e ó, como é que é isso aqui? Pá, os termos, aquela coisa toda. Mas eu sou muito grato a isso, sabe, Tancila? Porque aquilo ali nos deu, como filhos, o sentido da disciplina, né? Da importância do aprendizado, da educação, o quanto foi importante em nossas vidas. Assim como o meu falecido pai, no exercício do direito, e evidentemente que São Gabriel fazia uma advocacia geral, né? Mas alguns júris em que ele participou, atuou, então eu me lembro do pai preparando o júri, e o escritório era na casa. Era um hábito lá, né? Os escritórios eram nas salas da frente. Um corredor se transformava em sala de espera e o escritório. Interessante, era tudo assim, a placa de advogado na frente da casa. Então ele ia para o escritório e eu ficava no corredor, ele fechava a porta ouvindo, ele preparando aquilo, né? E tudo aquilo ficou nessa lembrança, né, de um homem também que tinha uma leitura muito grande, que se preparou muito, né? E que foi de extremada valia aí para que a gente pudesse então percorrer a nossa vida, desenvolver a nossa atividade profissional. E ter essa visão de família, que eu sei que é uma visão muito forte, que tu sempre transmites, né? Até pela atividade toda que tu desempenhas lá no hospital, que às vezes é muito mais de um grande chefe de família, exatamente, né, do que qualquer outra coisa. Francisco, tu vais estudar em Porto Alegre, tu és formado em farmácia e bioquímica. Na realidade eu fui a Santa Maria. Santa Maria. Na época, em São Gabriel, eu servi ao Exército Brasileiro. Eu cheguei a ficar ainda um ano praticamente como oficial R2. Eu fiz o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Fui convidado pelo então coronel do 9º Regimento de Cavalaria, depois do estágio de instrução, para que lá permanecesse. Permaneci um ano como oficial R2. E aí, claro, eu não tinha um interesse de permanecer no Exército porque queria desenvolver uma atividade profissional, enfim, porque o R2 não ficava. Naquela época chegava a 9 anos. Mas passavam-se os 9 anos e ficava no zero. Teria que sair. Agora, mais tarde com formação, com um viés de formação militar muito forte, né, São Gabriel? Sem dúvida alguma, São Gabriel tem essa característica, lá são três quartéis, é uma zona bastante forte, do ponto de vista da representatividade, inclusive, né, militar, do Exército, e a gente foi atraído também na época por isso. Mas também o Exército de grande valia na formação, né, da disciplina, da hierarquia, conhecimentos adquiridos à época que se aplica até hoje, né, no exercício da atividade profissional. Mas passado esse tempo eu fui a Santa Maria, prestei vestibular para farmácia e bioquímica, cursei em Santa Maria então farmácia e bioquímica e ali eu passei a ter o primeiro contato com o hospital, né? Nós em Santa Maria trabalhávamos, a atividade prática era no hospital universitário. Logo que eu fui, era no centro ainda de Santa Maria, e depois foi lá para o campus universitário, hoje o Hospital Universitário de Santa Maria. Um dos maiores e mais importantes do país. Não tenha dúvida, um hospital referencial, de uma complexidade extraordinária. Então as atividades práticas, tanto do ponto de vista da farmácia hospitalar,
quanto do laboratório de análises clínicas, que eu fui fazer especialização em laboratório de análises clínicas, que se deram lá. Né? E ali eu tive esse convívio com o hospital. E acabei, então, assumindo a monitoria da cadeira de farmácia hospitalar. E me apaixonei por aquilo. Né? E também desenvolvi, então, a especialidade em análises clínicas. Foi um tempo muito bom. Dali eu tive a oportunidade de ter uma aproximação com projetos sociais. Na época, em Santa Maria, tinha um projeto social denominado Banco da Esperança, que era um projeto que versava exatamente sobre os estudantes da área da saúde. Quem coordenava na época, isso sem qualquer conotação política partidária, que era o prefeito à época, era o Farré. Opa. E o deputado Nelson Marquesan. Certo. Organizaram, saudosa memória. Exatamente. Organizaram o Banco da Esperança, que nada mais era do que a atividade dos estudantes de medicina, os doutorandos, lá do 5º e 6º ano, estudantes de farmácia, psicologia, prestavam serviço em paróquias. Isso, o Banco da Esperança, que era distribuído em consultórios, laboratórios, recursos para laboratórios. E ali eu participei ativamente. Nos 4 anos e meio que fiquei no curso de farmácia, tive uma participação assim intensa neste projeto social. Me lembro que a cada final de ano tinha uma grande celebração, né, em que nós éramos homenageados, enfim. Mas na realidade aquilo era uma satisfação, era uma coisa de um convívio fraterno. Compensador. Compensador, exatamente. Mas me formando em farmácia, eu saí de Santa Maria e fui trabalhar em Criciúma, um laboratório de análises clínicas. Criciúma, Santa Catarina. Como é que tu fosse parar lá em Criciúma? A convite de uma ex-colega minha, do curso de farmácia, que também tinha sido chamada para lá, me disse, olha, Ferrero, tem um laboratório regional ali em Criciúma, né, que estão precisando de farmacêutico bioquímico, e se tu tiveres interesse, eu acabei indo para lá. Mas permaneci pouco tempo, fiquei 6 meses lá e recebi um convite para assumir a chefia do laboratório à época da Beneficência Portuguesa em Porto Alegre, o Hospital da Beneficência Portuguesa. Ali um outro momento de vinculação com o hospital. E também fazia plantão no Hospital Fêmea. Eu trabalhava como chefia. Que era famoso Fêmea, né? Famoso Fêmea, né? Mas interessante, Cancia, que como na época eu não tinha uma disponibilidade financeira para investir num laboratório próprio, e o meu ideal sempre era, não, vou ter o meu laboratório, vou trabalhar, e eu acabei, sabe, meio que me desiludindo da atividade. Perfeito. E através de uma outra colega de farmácia, ela me convidou então para o curso de administração hospitalar em São Paulo. Foi quando surgiu essa possibilidade da vinculação. Neste vai e vem de administração hospitalar, eu tive o convite para voltar a São Gabriel e assumir a Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Olha só. Né? E ali na Santa Casa de Caridade de São Gabriel que eu passei a desenvolver exatamente a gestão hospitalar, já habilitado para tanto e, né, com formação. É interessante como esse vínculo teu com as Santas Casas, com hospitais que trabalham próximo da comunidade, como acabou sendo a marca, né, da tua carreira. Dúvida. Olha, eu diria assim, se hoje, né, os meus praticamente quase 60 anos, eu tivesse um convite, olha o que eu vou colocar aqui, para assumir um hospital que não seja um filantrópico, hospital da caridade, eu te digo que eu acho que até nem saberia administrar. Porque a relação que me envolve em relação a esta causa, é uma causa mesmo. Né? A gente costuma dizer, enquanto dirigente da Confederação das Misericórdias, enquanto exercia até o final do ano passado a presidência da Federação das Santas Casas, que nós defendemos a santa causa, que transcende muitas vezes o aspecto da relação profissional. Perfeito. É a minha relação com o próprio Hospital Pompeia. Né? Eu diria que transcende o aspecto meramente profissional de ser ali vinculado e estabelecer o meu trabalho. Porque tem esta causa que ela está... Vai muito além da gestão. Que vai além, muito além da gestão. Né? Que transcende a todos esses aspectos. Mas eu vou fazer só um retorno aqui, Cancia, porque é um momento que eu entendo importante nas nossas vidas, como foi na tua, com absoluta convicção. Quando tive a oportunidade de assumir a Santa Casa de São Gabriel, eu reencontrei
né? A minha antiga conhecida, que não era a namorada, antiga conhecida de adolescência, que é a minha mulher. Olha né? só. Interessante que nos conhecemos aos 16 anos, ela amiga das minhas irmãs, enfim e tal, mas era aquela coisa, né, da adolescência. E na época eu cheguei a namorar uma amiga dela, né? E na volta a São Gabriel nos reencontramos. E ali então que nós, né, encaminhamos. Ela também trabalhava casamos. no hospital, não? Não, ela trabalhou em banco, né, foi bancária por muitos anos. Fez o curso da economia, mas São Gabriel era pouca oferta de cursos na faculdade. Mas acabava não tendo aquela coisa pela economia. Ela veio para Caxias e acabou cursando moda e estilo aqui na Universidade de Caxias do Sul. E hoje trabalha com uniformes hospitalares. Olha só que então coisa acabou engrenando na área, na via indireta. Como é o nome dela? É Rosângela Roso Ferrer. Família Roso, que estabeleceu em São Gabriel também, que não era de lá, família Roso, Cachoeira do Sul, próximo de São Gabriel, e que foi lá com o pai dela, a mãe dela, enfim, muito pequena ainda, e aí então se desenvolveu todo o relacionamento e casamos. E a descendência? Quantos filhos? Nós temos 2 filhos, né? Hoje um filho formado em Direito, que está conosco, inclusive, no Hospital Pompeia, tem 31 anos, e a Maria Duarte. Como é o nome dele? Francisco. Francisco. Né? Aliás, tem uma característica Neto, então. da família. Não, o meu avô era de origem espanhola, e nasceu na Espanha. O nome dele era Francisco Ferrer e Palou. Meu pai, Francisco Marciano Ferrer. Marciano porque nasceu no dia de São Marciano. Na época, quando nascia no dia do santo era... carregava no nome. Eu, Francisco Soares Ferrer. E o filho, Francisco Roso Ferrer. Olha só. O nome da mãe. Então eu digo, olha, tu estás na obrigação agora de continuar... de dar essa descendência. E a Maria Duarte, né, que é a filha, que está com 25 anos. Ela fez inicialmente comércio exterior, mas sempre quis fazer arquitetura. Então acabou concluindo o comércio exterior, fazia arquitetura junto e agora está indo aí para o final da arquitetura. Que beleza. Né? Então, graças a Deus, uma belíssima família. E como é que foi a tua chegada em Caxias? Como é que vieste parar em Caxias? Bom, eu quando saí da Santa Casa de São Gabriel, e saí porque na época eu queria realmente um centro maior, né? E eu tive uma manifestação fantástica na saída da Santa Casa, porque nós desenvolvemos um trabalho muito forte de integração comunitária e tal. Os próprios colegas, funcionários à época, solicitaram a permanência, enfim. Mas eu estava realmente por um convite de um colega meu, da administração hospitalar, porque a Sociedade Beneficente São Camilo, que na realidade é a primeira faculdade de administração hospitalar, se deu através da Sociedade Beneficente São Camilo. Chamavam camilianos, né? Camilianos, exatamente. E esse amigo me disse, olha, a São Camilo ela vai se estabelecer em Novo Hamburgo e vai montar uma gerência hospitalar. Está contratando administradores, né, hospitalares, e já tem 18 contratos firmados no estado do Rio Grande do Sul entre a administração, São Camilo administrava o hospital, né, e consultoria e assessoria. Fui a Novo Hamburgo, esse inclusive fazia uma seleção, né, e fui selecionado e comecei a desenvolver ali em Novo Hamburgo a gerência hospitalar exatamente com esses 18 hospitais. Né. Então eu viajava muito, porque nós tínhamos administradores em cada hospital, fazíamos a prestação de contas, os relatórios, enfim. Né, e a cada mês íamos a São Paulo prestar conta para a entidade mantenedora, a Sociedade Beneficente São Camilo. Era quase uma auditoria. Exatamente, mas um aprendizado assim extraordinário. Você que a grande formação que tive na área hospitalar se deu ali, né, em termos de conteúdo teórico e prático. Perfeito. De fato, ali nós tivemos essa oportunidade. O Hospital Pompeia em Caxias, na época, era um dos hospitais que a São Camilo exercia a administração. Então, a São Camilo tinha aqui um diretor administrativo, tinha a enfermeira responsável pelo hospital, tinha o contador,
trazia uma equipe que fazia a gestão. Né, com os funcionários que já estavam. Quem era o diretor da época? Quando eu vim para cá já era um camiliano. Ah, Foi o Valentim, um colega nosso, que como eu estava em Novo Hamburgo, quem comandava tudo isso era um padre, o padre Niversindo Querubim, através de São Paulo, vinha nos visitava aqui também no Rio Grande do Sul, e designou o Valentim, que era um paulista, né, que veio para Caxias do Sul. Perfeito. E a minha vinda se dá exatamente no momento, ele ficou aqui 1 ano, mas ele não conseguiu, vinha de São Paulo e tal, não conseguiu se aculturar aqui, teve algumas dificuldades, e foi quando o padre Niversindo Querubim me disse, bom, Ferreira, agora tu sai da gerência e vamos assumir que era o maior hospital de administração, dos contratos que nós tínhamos, dos 18 era o Pompeia. Não, está na hora de tu ir para lá e tal. Foi quando eu vim. E chego em Caxias, tantas viagens que eu vinha fazendo a nível da gerência hospitalar, com uma fratura de úmero, uma lesão de nervo radial. Cheguei com uma mão pendurada, né, 6 meses de tratamento. Já chegou paciente. Cheguei paciente. E aí uma particularidade, quando eu estava me tratando em Novo Hamburgo, acabei, evidentemente, concluindo o tratamento aqui, e a família já em Novo Hamburgo, a minha filha nasceu posteriormente em Caxias, eu tinha um filho, e eu disse para a mulher, não, vamos ficar um pouco aqui em Novo Hamburgo, vamos ver como é que vai ser lá em Caxias, vamos experimentar. Eu me lembro que o padre Niversino Querubim me disse, mas então tu vai locar alguma coisa, para que a gente providencie algum hotel, até que tu possa... Eu disse, não, eu quero residir no hospital. E ali foi o meu primeiro contato com o Hospital Pompeia, né, que foi também uma experiência extraordinária. Eu não posso me esquecer porque o setor 300, que ainda hoje funciona a maternidade, a obstetrícia, então foi designado para mim um apartamento, né, o banheiro ali, assim, era uma suíte e tal. E ali eu vivi o Pompeia os primeiros meses de uma forma extraordinária. Viveu dentro do hospital. Dentro do hospital, era cozinha, era lavanderia, era o plantão do pronto-socorro. Na época o hospital era o único hospital que atendia adulto e pediatria pelo sistema público de saúde. Então, hoje a gente já acha complicadíssimo. Outrora era mais difícil, com os recursos faltando, e faltavam muitos recursos. E ali eu tive uma imersão no hospital, assim, extraordinária. Conheceu a realidade por dentro? Por dentro. As pessoas? Exatamente. Fez o diagnóstico total? Todo ele. E aí tu vais enfrentar no bom sentido, Dona Paulina? Dona Paulina, quando eu vim, ela já era a presidente, né, do Pio Sodalício, uma pessoa extraordinária, de uma dedicação fantástica. Dom Paulo, então, bispo de Caxias do Sul, e eles tinham uma apreensão e um cuidado em relação ao hospital que era fantástico, assim como todas as demais senhoras do Pio Sodalício. Aquilo me encantou. Eu digo, poxa, tem esse pessoal, o vínculo é extraordinário. E, de fato, na época, a Dona Paulina se fazia presente. Quando não podia ir ao hospital, me ligava manhã e tarde. Como é que está aí, Francisco? Como é que estão as coisas? Havia uma pressão social muito forte. Né? Eu me lembro que o Pompeia estava todo dia na imprensa por problema, por evasão de paciente, por falta de atendimento e tal. E ali se começou um trabalho. Inclusive, o primeiro mês em que assumiu o hospital, não tínhamos o recurso para pagar folha de pagamento. Né? E ali é que se estruturou todo o plano de ação, muito crítico, muito crítico. Tu estás há quanto tempo no hospital? Completa esse ano 28 anos. 28 anos. Quase Quase 30 anos Quase de 30 atividade anos. no Pompeia. E que dá esse vínculo aí extraordinário. Né? Tu foste ao longo desse período também, exerceste funções em função não só do hospital, mas em nível nacional, na representação das Casas de Misericórdia. E que avaliação tu fazes hoje, Ferrer, desse trabalho? Tu sabe que esse trabalho, né, eu estive por 12 anos à frente da Federação das Santas Casas aqui no Rio Grande do Sul, nós somos 239 hospitais filantrópicos. Saí, eu disse, olha, não dá para perpetuar numa função, ainda mais dessa grandeza e temos atividade no hospital, isso também envolve muito tempo da gente, né? A sede é em Porto Alegre e tal. Na realidade, fui
convidado a voltar agora há 1 ano e meio atrás, permaneci como presidente, saí no final do ano passado. Mas o que fica disso tudo, Cancian, é uma coisa que para mim é definitiva, do ponto de vista de aprendizado. Né? Que quando a gente tem realmente esse amor a uma causa, a gente não mede tempo, não mede esforço, nada. Né? E as Santas Casas no Brasil, hoje são 2.173 hospitais no país, e que atendem 52% do volume do SUS no país. Então veja a importância dessas casas. Pompeia está entre elas, evidentemente, na sua magnitude, na sua grandeza. E no Rio Grande do Sul, ainda numa relação maior. Nós temos aí 74% do atendimento dos hospitais filantrópicos é o SUS. No Pompeia, se nós considerarmos hoje os leitos, o ambulatório e a questão que envolve o fato de ser um hospital de ensino, hospital de referência na oncologia, hospital de referência no trauma, hospital de referência na gestação de alto risco, somando os percentuais todos, chegamos a 84% SUS. Poxa vida. Então é uma participação de absoluta relevância, né, no atendimento, sendo essa referência única de emergência no politrauma. Então, incrível. Sem dúvida, Cancian, eu te diria o seguinte, assim, esse exercício, né, de atividades junto à federação e junto à confederação dá para todo profissional uma dimensão da grandeza dessa área. Dessa atividade e dessa área terciária filantrópica, do seu ponto de vista de saúde. Perfeito. E entidades que nasceram do seio da comunidade e vivem para essas comunidades, porque não tem outra coisa que não seja isso. Verdade, né? Verdade. E aí a gente presencia situações que o voluntariado, que é esse belíssimo exercício pleno de cidadania, ele ainda é tão forte no coração das pessoas que exercem, seja a nível de presidência das entidades, de diretoria, enfim, é algo fantástico. Que se mantenha, que se mantenha, né? Essa é a luta. Nós estamos chegando ao final do programa, Francisco, e eu queria deixar registrado, assim, 2 aspectos. Primeiro, da felicidade do Zoraida em te apontar como cidadão caxiense, que eu tenho certeza é um orgulho muito grande para ti. O segundo, para a comunidade que está nos assistindo, que para mim a marca do Francisco Ferrer, eu como jornalista, ele como gestor do hospital, é estar disponível para qualquer emergência, qualquer demanda, qualquer informação, a qualquer hora. Isso é uma característica que poucas pessoas têm, né? O Ferreira hoje é um personagem público da cidade, cidadão caxiense. Todas as pessoas que o conhecem o têm como uma pessoa, não apenas uma pessoa de bem, mas disponível. E eu sou testemunha disso e queria concluir esse programa, homenagem 125 anos, agradecendo o teu depoimento, mais uma vez, o convívio e esta amizade que Caxias celebra, com o teu título de cidadão caxiense. Tá certo? Muito obrigado, Cancian. Agradeço. Há 13 anos recebi o título de cidadão caxiense, sem dúvida. Um dos pontos mais felizes, os momentos mais felizes da minha vida. Essa é a cidade que escolhi para continuar minha atividade profissional e estar junto com a minha família. E a família é o Hospital Pompeia e a grande comunidade de Caxias. E ao Zoraida que teve, né, essa iniciativa, o amigo Zoraida, à época. Muito obrigado. Que é isso. Um grande abraço. Meus amigos, até o próximo encontro com 125 anos da Câmara de Vereadores. Essas homenagens que nós estamos promovendo aqui de pessoas que foram agraciadas com o título pelo trabalho que fizeram essa cidade, tá bem? Só agora esperamos os descendentes, os netos do Francisco. Ótimo. É o que eu espero também. Queridos, um grande abraço, até o próximo. Homenagem 125.